Estamos de volta com Painel Cidadão. Retornando então com o terceiro bloco do Painel Cidadão e este programa especial falando de imposto de renda à pessoa física deste ano de 2012. E o nosso convidado, o contabilista Sérgio Turuta, eu pediria a ele que prosseguisse e finalizasse a conclusão sobre a questão dos autônomos e do livro caixa. Como eu vinha falando, por exemplo, um médico que atende em 4, 5 hospitais, né, e ele presta serviço nesses hospitais e necessariamente precisa de um veículo e de combustível para se locomover de um hospital ao outro. Essa despesa de combustível, ela não é considerada necessária para a atividade autônoma dela dentro da clínica, então não entra no livro caixa. Se ele participa de um congresso para se atualizar, para prestar um melhor serviço, todas essas despesas necessárias à participação neste congresso pode ser lançada nesse livro caixa. As passagens, a inscrição, a estadia, entra no livro caixa porque ele precisa se manter atualizado para continuar exercendo a atividade médica. Se de um lado ele tem que arcar com o custo de um contador para fazer esse livro caixa, tal, levar a coisa bonitinha, de outro lado é compensatório porque ele pode abater a maior parte dos gastos que ele teve no exercício da profissão e não tem aquela limitação que a pessoa física teria. Exatamente. Todas as despesas consideradas necessárias à atividade podem ser abatidas integralmente, até o limite da receita com a atividade autônoma. Se em algum período essa despesa exceder a receita, então a dedução o livro caixa é limitado à receita. Porque aí passa a ser prejuízo, né? Não tem como gastar mais do que se ganha, né? Sérgio, em relação aos abatimentos hoje, no geral, o que nós temos aí de limites de abatimento nesse ano do imposto de renda? Basicamente, os abatimentos aceitos são as contribuições para a Previdência, tanto a Previdência social como a Previdência privada, os dependentes, né? Então aqueles dependentes legais, os filhos, o cônjuge, se não tiver renda, ou mesmo tendo renda, desde que declare essa renda, todas aquelas pessoas que legalmente são consideradas dependentes, mesmo pais, avós, se viver na dependência, eles podem ser declarados. Também as despesas médicas odontológicas, com psicólogo, com fisioterapeutas, essas despesas não têm limitação. O efetivamente gasto. O efetivamente gasto pode ser deduzido. Já as despesas com educação, elas são limitadas, né? Então a limitação hoje é de um valor de aproximadamente R$3.000 por dependente. Então, mesmo se eu tenho um filho fazendo medicina e ele gaste R$40.000 por ano, a dedução é limitada a R$3.000. Se eu tenho um filho fazendo uma universidade federal no Rio Grande do Sul, não gasto nada com mensalidade, mas ele tem despesa com locomoção, com estadia, com refeição. Essas despesas não são permitidas, somente aquelas efetivamente utilizadas com educação. Também não são permitidas despesas com escolas de língua, escolas que não sejam aquelas oficiais. Tá, qual é o limite dessas por de dependentes? Qual é o limite para esse ano? O limite por dependente é de R$ 1.889 por dependente. Né? Então a Receita entende que o custo que você pode abater com um dependente é de R$ 1.889. Já com educação, o valor é de R$ 2.958 por dependente. Então, desde que seja no ensino regular, ensino fundamental, médio, faculdade, pós-graduação, doutorado, mestrado, são dedutíveis. Em relação aos dependentes, 1.880, e aí quantos dependentes forem? Exatamente. Não existe limitação de quantidade. Se o declarante tiver pai, mãe e 8 filhos, ele pode abater os 10. Pode abater todos. Muito bem. E eu trago uma notícia quentinha para todo cidadão curtindo o nosso painel cidadão. Essa dedução dos gastos com educação vem sendo discutido na Justiça desde o ano de 2002. E nessa semana houve uma sentença do Tribunal Regional Federal da Terceira Região em São Paulo, que disse que não pode haver limitação
de dedução com os gastos de educação. O que você colocou, Sérgio, de 2.830, a Justiça está dizendo que não pode. Por quê? Porque o seu salário, pelo menos para a educação, ou sua, ou da sua esposa, ou dos seus filhos, não pode haver limitação, porque seria cercear um direito à cultura, um direito a até investimento nesse país. É um começo dessa decisão. Eu não sei nem se você tinha conhecimento disso, começa-se a mexer nesse capítulo. Os tributaristas vêm lidando já há um bom tempo com essas deduções do imposto de renda. A dedução com educação começou a sair dos tribunais. Como é que você vê isso? Eu tinha conhecimento que sempre houve um questionamento muito grande por parte dos contribuintes. Eles alegam, em resumo, que para ter acesso a uma educação de qualidade precisa desembolsar, né, que os impostos que são recolhidos não são suficientes, porque as vagas oferecidas pela iniciativa pública, elas são insuficientes. Então, se eu preciso desembolsar dinheiro para ter acesso à educação, eu não posso abater no meu imposto de renda, sempre houve uma grande reclamação. Eu não tinha conhecimento dessa decisão favorável aos contribuintes do Tribunal Regional. Acredito que já é uma boa sinalização, espero que isso se confirme. Progrida, né? Um rápido intervalo. Nós voltamos com o último bloco e falando mais de imposto de renda do ano de 2012. É rapidinho, nós voltamos. Voltamos em instantes com Painel Cidadão.